Contagem regressiva para a extinção. Parte 2. As crianças, ao verem que Bren havia retornado, correram em sua direção. Tio, o senhor voltou. Tio, tio. 10 crianças cercaram Bren, 9 meninos e uma menina. Todos órfãos. Bren acolheu aqueles que acreditava ter algum tipo de potencial, permitiu que morassem consigo e os estava treinando na arte da espada. Por terem crescido em um ambiente hostil, eles entendiam totalmente a importância da força bruta e foram capazes de acompanhar seu regime severo de treinamento. Dito isto, ainda eram apenas crianças, então Bren não tinha certeza se poderia atender às suas expectativas. Certamente, se continuassem treinando assim, seriam capazes de, no mínimo, alcançar o nível de Clean. As crianças fediam a suor, mas não incomodava Bren. Afinal, ele ficaria do mesmo modo após treinar, isso era uma prova de que as crianças estavam dando tudo de si. Ei, meninada. Já terminaram de treinar? Eu pratiquei tanto que... Minha mão. Como todos responderam ao mesmo tempo, era difícil entender completamente o que estavam tentando dizer, mas haviam completado sua prática, o que ele realmente entendia. Certo, então façam uma pausa. Não se esqueçam, como eu disse a vocês, intervalos também fazem parte do treinamento, estamos entendidos. As crianças concordaram em uma cacofonia de barulhos. Vou praticar com vocês depois, então não venham me dizer que estão cansados demais para praticar, fui claro. As crianças, mais uma vez, concordaram em uma cacofonia de barulhos. Ótimo! E bebam muita água. Nada de esquecer de repor os sais minerais só porque estão suando muito. Algumas crianças disseram, a gente já entendeu, ou que coisa irritante, tio, mas a maioria respondeu que entendeu. Assim que gosto, vão. Oh, sim. Antes de irem, onde estão aqueles dois? O mais velho do grupo, o representante, disse a ele no quintal. Bren respondeu com um ó, despediu-se das crianças e caminhou em direção ao quintal. As crianças voltaram à casa para se empanturrar dos pratos que haviam recebido do casal de idosos que as esperavam e provavelmente tirariam uma soneca depois. Exercícios regulares, boa dieta e bom sono. A receita perfeita para construir excelentes músculos. Bren acenou com a cabeça em satisfação. O senhor me fez esperar por algum tempo. A voz de uma mulher chamou quando Bren entrou no quintal. Ah, desculpa. Eu tive que me preparar com antecedência para acompanhar Sua Alteza, a princesa, em suas reuniões com a nobreza, os comerciantes e assim por diante, então acabei me atrasando. Havia um homem e uma mulher lá, que estavam instruindo as crianças antes de ele chegar. A mulher que estava conversando com Bren enrolou os cabelos na forma de um coque, aparentemente era um penteado que no sul era chamado de marge. Sua aparência, ao contrário do que se consideraria bonito, dava a impressão de que ela era fria e perspicaz. Ela não era alta, talvez até um pouco mais baixa que a maioria das mulheres de idade similar. A outra pessoa, o homem, permaneceu calado. Embora ele tivesse uma atitude indiferente que pudesse fazer alguém pensar que estava infeliz, não era esse o caso. Ele levantou a mão e de seu próprio jeito saudou Bren. Ele simplesmente não era apto a se expressar. Bren chegou a ouvi-lo falar algumas vezes no passado, mas sua voz era tão baixa quanto a de uma formiga. O homem também não era muito alto. Ele tinha pernas curtas, mas estava em boa forma física. Se por acaso surgisse algum boato dizendo que tinha sangue de Dwarf em suas veias, ele dificilmente conseguiria desmentir. Os dois faziam parte dos 6 grandes discípulos do dojo do espadachim conhecido como Vesturi Cloth de Laufen. Bren tinha suas considerações ao seu método de ensino, mas ainda assim, Bren crera que seu treinamento prático em esgrima era mais útil do que a prática performática de Laufen. Se comparado a ondular o ar por centenas de vezes, o treinamento com uma espada de verdade, mesmo que fosse uma espada de mentira, era muito mais eficaz. Bren acreditava que seu método permitiria ganhar mais memória muscular do que simplesmente exercitar o corpo. No entanto, ainda era uma boa maneira de permitir que eles aprendessem as técnicas primeiro, construindo assim uma base sólida o suficiente para que fosse menos provável que morressem em combate real. Era difícil dizer definitivamente qual lado estava certo ou errado. Embora todas tivessem ficando fortes, seus modos de vida eram completamente diferentes. Seria problemático para Bren se as crianças morressem em combate antes mesmo de terem a chance de fazer uso pleno de seus talentos. Foi por isso que ele optou a deixar que as crianças treinassem com os dois, e ao mesmo tempo, transmitiria a elas suas próprias experiências. Como resultado, o regime de treinamento das crianças tornou-se mais severo. As acomodações deles foram finalizadas. Sim, finalmente estão prontas. Está programado que eles viajem para Noroeste, com um grupo de comerciantes que negocia numa cidade perto do Conselho Estadual. A mulher franziu um pouco a testa. Já se passaram 2 semanas desde que o reino feiticeiro declarou guerra contra nós,
mas não houve notícias da mobilização dos exércitos de nenhum país. De acordo com alguns rumores que ouvi, o reino feiticeiro só quer forçar o reino a recuar a um ponto de negociar e que, na verdade, não quer travar guerra alguma. Caso seja verdade, isso não jogaria seus esforços por água abaixo. Glaoxi. O rei feiticeiro realmente faria uma coisa dessas. Se Bren não tivesse conhecido pessoalmente o rei feiticeiro, ele teria acreditado que isso também era apenas uma tática de negociação. Mas como testemunha daquela trágica batalha, era difícil não duvidar que o rei feiticeiro estivesse planejando algo. Quem sabe, poderia até estar se preparando para lançar aquela magia novamente. Teria o desconforto de Bren sido visto? A mulher falou em um tom abafado. Glaoxi já teria se encontrado com o rei feiticeiro. Não apenas isso, mas testemunhei seu duelo com o Gazef. Até hoje não faço a menor ideia do que aconteceu com o Gazef. O olhar dela desceu até parar na cintura de Bren. Em sua bainha estava um dos tesouros do reino, a Razored. Fora concedida a ele logo quando a guerra foi declarada, mesmo que a tenha recusado em várias ocasiões. Para Bren, essa espada era um fardo demasiadamente difícil de suportar, por consequência, ele a tratava como algo que lhe fora confiado a proteger. Ele não pretendia desembainhar a espada. Embora essa espada fosse como uma batata quente que ele não via a hora de passar adiante, se o suposto próximo legatário não pudesse corresponder às habilidades de Gazef Stronov, então ele não a passaria tão facilmente. Um duelo com Stronovchi? Eu? Ela se deteve antes que pudesse terminar seus dizeres. Talvez ela quisesse dizer algo do tipo: eu gostaria de estar lá para testemunhar isso. Bren não deu muita atenção, afinal ela também era uma guerreira. Desejar testemunhar o duelo de Gazef era natural para eles. Não, era mais apropriado dizer que ele queria que ela testemunhasse também. Ele tinha acabado de dizer que não fazia ideia do que havia acontecido durante o duelo, então, se alguém pudesse explicar isso, seria melhor. Eu acho que o rei feiticeiro tá tramando algo, mas não tenho certeza do que exatamente é, não tenho uma base para me apoiar. Ainda assim, meus instintos têm gritado ultimamente, eu costumo confiar nos meus instintos sem questionar. Se for seu instinto de guerreiro, Glaoxi, então pode ser verdade. Não tenho muita certeza, mas enfim, temos que tirar esses pirralhos desse lugar o mais rápido possível. Mesmo se eu morrer, eles ainda podem seguir a vida deles com a arte da espada que eu já os ensinei, mesmo não sendo grande coisa. Glaoxi. Na verdade, nosso sensei nos disse o mesmo, que o reino feiticeiro está tramando às escondidas. Então, quando as crianças partirem, a mulher olhou para o homem silencioso ao lado dela. Poderia solicitar que ele as acompanhasse. Que? Ele faria isso mesmo. Bren olhou para o homem que lhe deu um aceno sutil com a cabeça. Ele parecia estar irritado, mas provavelmente não era o caso. Não seria impreciso dizer que esse homem era paciente com crianças. Embora todos os 6 grandes discípulos já estivessem passado por aqui em algum momento, ele fora o único com o qual as crianças se deram bem. Sim, ao que tudo indica, o sensei já considerou isso. Enquanto ele viver, nossa arte da espada pode continuar sendo transmitida através das gerações. Em outras palavras, eles tinham o mesmo pensamento que Bren. Se fosse esse o caso, ele não tinha motivos para rejeitar o pedido. Eu não me importo, se do lado de vocês estiver tudo resolvido. Enfim, sou grato a todos vocês. Vou falar com os comerciantes que os levarão embora. Bren ouviu o homem dizer algo em sua baixa voz, provavelmente algo como estarei sob seus cuidados ou algo assim. Bren ergueu a mão como resposta, a qual o homem respondeu gentilmente balançando a cabeça. E então, depois que os pirralhos derem uma descansada, será a minha vez de treinar eles. Desculpe ter incomodado os dois com o treino enquanto eu estava fora. Em suas palavras só havia gratidão. Mesmo que não tivesse pago muito, eles ainda tiveram tempo para ensinar as crianças. Seu sensei, Vesturi, provavelmente considerará o fato de que Bren era alguém que possuía excelente esgrima e, portanto, queria apresentar seus 6 grandes discípulos a ele, talvez fazendo com que Bren lhe devesse um favor no processo, mesmo Bren não sendo dos melhores em demonstrar gratidão. Mas os 6 grandes discípulos eram diferentes, talvez tiveram seus interesses despertados diante da perspectiva de serem capazes de treinar crianças inexperientes que Bren julgou ter potencial, ou será que apenas estavam interessados em passar habilidades para que as crianças pudessem sobreviver? Seja qual for o caso, eles foram motivados a ajudar as crianças sem segundas intenções desde o início. Por estar agindo como guarda-costas pessoal da princesa, ele tivera de entrar em contato com vários nobres irritantes. De modo que, pessoas tão diretas quanto os 6 grandes discípulos reluziam ainda mais perante seus olhos. Preciso admitir que fiquei bastante impressionada com o quão magnânimo Glaoxi é ter adotado essas crianças e lhes ensinar habilidades para que pudessem sobreviver. A expressão de Bren ficou sombria.
Ele não fez nenhuma caridade digna de tal elogio. Pare com esses elogios. Eu não sou esse sujeito legal. Embora seja verdade que eu peguei essas crianças dos bairros pobres, eu fiz por um motivo. Vi algumas à beira da morte e mesmo assim, passei por elas sem levantar um dedo para oferecer minha ajuda. Se quiser elogiar alguém, elogie alguém que realmente merece, a princesa, por exemplo. Ele notou que a mulher tinha uma expressão perplexa, mas não tinha certeza do porquê disso. Está falando sobre a princesa, Reiner-sama? Aquela que havia financiado um orfanato. É verdade que a princesa fez algo extraordinário, mas acredito que também realizou o que nenhuma outra pessoa conseguiu, Brenchi. Não acha que os dois não são igualmente dignos de elogios? Não acho que vou te fazer mudar de opinião. Pense o que quiser, só não diga essas coisas na minha frente. Só a culpa já faria minha cabeça doer. Então peço desculpas. Não, não é para tanto, não estava sendo sério. Não tenho essa inocência toda ao ponto de sentir culpa por algo tão pequeno. Bren desviou o olhar da expressão chocada do rosto da mulher e olhou para a residência de Gazev Stronov, que agora era de Bren. Pensava nas crianças que já deveriam ter acabado de se empanturrar e agora estavam dormindo, provavelmente.